Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Café com Negócios. Todos os dias às 7h45 da manhã, diretamente da Europa. Nós temos esse encontro para falar sobre mentalidade empresarial, estratégia, negócios internacionais e crescimento em terras estrangeiras. Se você é imigrante, se você quer aprender, a empreender fora do seu país, ou se você deseja aprender a pensar como um empresário em nível global, então pega seu café, porque agora nós vamos falar de negócios. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante. Como proteger a sua empresa em tempos de crise e instabilidade. Porque uma das maiores ilusões de muitos empresários é achar que proteger a empresa é só sobre vender mais. E não é. Vender sim é importante, crescer é importante, faturar então nem se fala, é muito importante. Mas em tempos de crise, proteger a empresa também significa saber preservar a estrutura, o caixa, preservar a clareza e principalmente preservar a direção. Vou repetir, anota. Em tempos de crise não basta querer crescer, você precisa saber proteger o que você já construiu. Muita gente só pensa em proteção quando o problema já bateu lá na porta. Quando o fornecedor aumenta o preço, quando o cliente desaparece, quando o preço da energia ou do combustível aumenta, Então, quando o mercado trava, que o empresário começa a querer se preparar. Quando o medo entra, pela porta da frente. E o problema é que quando o empresário só reage depois do impacto, normalmente ele, já está atrasado. Por quê? Porque crise não é só o momento em que o problema aparece. Crise também é o tempo em que o empresário percebe que deveria ter se preparado antes. Isso vale para quem está na Europa e para quem está em qualquer lugar, tá? Isso vale para quem está no Brasil, para quem está nos Estados Unidos, não importa. Isso vale para quem trabalha com serviços. Isso vale para quem vende produto. Isso vale para quem empreende sozinho ou para quem tem uma grande empresa. Isso vale para todos, para quem tem equipe, para quem não tem equipe. Por quê? Porque instabilidade econômica, tensão internacional, guerra, aumento de custos, oscilação de mercado, mudança de consumo, tudo isso mexe com a empresa no seu dia a dia. Às vezes as pessoas pensam em guerra e imaginam que isso não está... que está muito longe delas, mas não é bem assim, porque a guerra mexe com uma das coisas mais importantes do mercado, que é o petróleo. E o petróleo mexe com o transporte mexe com logística, Os custos aumentam. E o preço final mexe sim com o comportamento do cliente. E o comportamento do cliente mexe diretamente no caixa da empresa. Ou seja, quando o mundo balança, a empresa sente. E é por isso que empresário maduro não trabalha apenas com esperança. Empresário maduro trabalha com preparação. Anota isso, preparação. Deixa eu te falar uma coisa. Proteger a empresa em tempos de crise não é viver com medo, tá? Não é entrar em desespero, em pânico, igual nós falamos nos dias anteriores. Não é sobre cortar tudo de qualquer jeito, tá? Não é sobre sumir do mercado, não é sobre parar de investir, tá bom? Porque existe uma diferença muito grande entre proteção e pânico. Proteção é estratégia, pânico é desorganização. Anota isso, pânico é desorganização. Tem empresários que quando a crise começa, corta assim a equipe, sabe? Nem pensa. Corta o marketing, corta o relacionamento com o cliente. Tem gente que chega a esse nível. Some ali das redes, para de prospectar, para o futuro, para de olhar o mercado, nem quer saber das informações. E aí ele faz o quê? Ele chama isso de prudência. Se eu estiver quieto vai dar certo. Mas muitas das vezes isso não é prudência, isso é medo. É medo mal administrado. E medo mal administrado, gente, destrói pessoas e empresas.
Agora, olha algo interessante. Se você for lá na Bíblia, já que vai falar de Bíblia, eu sou inteligente. Nós encontramos princípios muito fortes sobre proteção, preparação, administração em tempos difíceis. José do Egito, ele é um querido, eu amo ele. Continua sendo um dos maiores exemplos disso. José não protegeu o Egito chorando por causa da crise que viria. José protegeu o Egito se preparando, arregaçou as mangas antes que a escassez chegasse. Ele entendeu o tempo de abundância. Ele entendeu que iria existir um tempo de escassez. Ele entendeu uma coisa chamada ciclo, riscos, e organizou reserva, gestão e distribuição. Isso significa uma coisa muito simples e muito poderosa. Quem discerne o time se prepara antes do impacto. Outro exemplo também que eu gosto muito de falar é de Noé. O Noé mesmo, da Arca de Noé. Porque antes que veio a chuva, ele recebeu a instrução, ele recebeu o juízo e veio sim a preparação. Antes do caos, ele veio e construiu a arca. Agora, pensa bem nisso. Noé não construiu a arca durante a tempestade. Estava tudo certo na época que ele construiu. Ele construiu antes. E isso no mundo empresarial é uma chave assim gigante. Porque muitos empresários querem organizar as suas empresas no meio de uma crise. Querem ajustar processos no meio do desespero. Querem olhar o fluxo de caixa só quando o caixa está apertado, quando ele para. Querem fortalecer relacionamentos com clientes só quando as vendas caem. Não ligou na época boa, mas na época ruim liga, né? Querem procurar fornecedores ali alternativos quando o fornecedor principal falha. Opa, cadê o segundo plano? E não é assim que você protege uma empresa. Você protege uma empresa antes. Você fortalece a estrutura antes. Você organiza a base antes. E na história contemporânea isso também já aconteceu muitas vezes. Por exemplo, durante a recessão, várias empresas, né, sobreviveram, não porque eram maiores, mas porque eram mais preparadas. Empresas com caixa mais organizados, com a operação mais enxuta. Empresas com menos desperdício. Vocês devem parar de desperdiçar. Empresas com leitura melhor de mercado, sabe? Com a capacidade de adaptação. Porque em tempos de instabilidade, nem sempre vence o maior. Pelo contrário, quanto maior, maior a queda, né? Muitas vezes vence o mais lúcido. Eu vou repetir. Em tempos de instabilidade, nem sempre vence o maior. Muitas vezes vence o que está mais preparado. Então hoje eu quero te entregar de forma bem prática 5 passos para você proteger a sua empresa em tempos de crise e instabilidade. 5 passos, 5 movimentos, 5 decisões que o empresário precisa tomar. Eu quero que você preste muita atenção, porque isso aqui não é sobre teoria bonita. Isso aqui é prática, é direção. Eu gosto de fazer as coisas na prática. Papel e caneta e anota. Primeiro passo. Proteja o caixa. O caixa da empresa é o oxigênio dela. Sem o oxigênio, a empresa, sufoca. Muitos empresários vivem olhando o faturamento e esquecem de olhar a liquidez. Esquecem de olhar a reserva. Esquecem de olhar quanto realmente entra e quanto realmente sai e quanto realmente fica no caixa. Então, o primeiro passo, simples. Levante agora os seus custos fixos. Levante agora num papel ali, escreva quais são os seus custos variáveis. Olhe para os próximos 30, 60, 90 dias. Entenda quanto a sua empresa precisa para respirar se caso tiver um problema, uma crise. Veja onde existe desperdício, veja onde existe uma assinatura desnecessária, uma bolibom, né? Um plano que você não precisa. Veja onde existe essa compra impulsiva. Veja onde existem gastos que parecem pequenos, mas acumulados acaba tendo um grande valor. Porque tempos de crise, um caixa organizado não é luxo. Caixa organizado é proteção, ok? Segundo passo, anota isso. Proteja o relacionamento com o cliente. Tem empresário que quando a crise aperta, foca só em conta para pagar e esquece a base mais importante do negócio, que é os clientes. Mas em momentos de instabilidade, o cliente precisa sim se sentir seguro. Ele precisa sentir a sua presença, ele precisa sentir clareza.
precisa sentir que a empresa continua firme, protegida. Então você precisa se comunicar melhor, precisa mostrar uma constância, fortalecer a confiança, precisa acompanhar mais de perto quem já comprou de você. Precisa também entender que o seu cliente o que ele está sentindo naquele momento ali de crise. Porque em tempos de crise, as pessoas ficam mais seletivas, é normal, é natural. E quando elas ficam mais seletivas, elas tendem a comprar de quem transmite segurança, relacionamento. Então mantenha essa conexão, mande mensagem, né? Reative antigos contatos, fortaleça ali a sua autoridade, mostre que você está de fato atento, mostre que você continua presente. Porque muitas vezes as empresas não perdem cliente por causa da crise. Eles perdem cliente por causa do silêncio. Eu vou repetir. Muitas empresas não perdem clientes por causa de crise. Elas perdem por causa da ausência. Tá bom? Terceiro passo. Proteja a operação. Oi, Jaque? Proteja a operação. O que isso significa? Significa olhar para a estrutura da empresa e perguntar: onde estão meus pontos frágeis? Se um fornecedor falha, o que vai acontecer? Se um custo subir de repente, o que acontece? Né? Se as vendas caem assim por um período, o que vai acontecer se passar isso? Se um funcionário, né, sai da minha empresa ali, um funcionário importante, o que vai acontecer? Né? O empresário precisa aprender a mapear as suas vulnerabilidades. Isso vale para tudo. É no fornecedor, é logística, sistema, equipe, estoque, entrega, comunicação. Ele tem que ver onde que está ali os pontos fracos dele. O processo, né, comercial também é muito importante você saber onde está o ponto fraco. Olhe para suas fraquezas. O ideal é que você tenha o plano A, B e, se possível, C, D, então, em todas as áreas sensíveis. Porque uma empresa protegida não é empresa sem problemas. Empresa protegida é empresa que não depende de uma única perna para continuar em pé. Não coloque a sobrevivência da sua empresa nas mãos de uma única fonte. Isso é extremamente sério, tá bom? Quarto passo, proteja a sua mente. Eu gosto de falar de mente. É o ponto essencial e fundamental, porque existem empresas que quebram primeiro no emocional do dono e só depois quebram no financeiro. O empresário começa a dormir mal, ele começa a consumir notícias que não vão, né, trazer ali uma utilidade, começa a conversar com pessoas pessimistas, sabe, aqueles que nunca nada vai dar certo, começa a tomar decisões por impulso, começa a trabalhar no modo medo, sabe, ativa o medo. E isso vai contaminando a visão dele, vai contaminando a equipe, vai contaminando as decisões. Por isso eu sempre digo, a empresa sente o estado mental de quem a lidera. Você é um CPF ou um CNPJ tudo junto. Entendeu? Se o líder está em pânico, a empresa sente. Se o líder está pedindo ajuda e está indeciso, a empresa sente. Tá? Por isso que proteger a empresa também significa proteger a mente do dono dela. Diminui os ruídos, sabe? A barulheira. Selecione melhor o que você consome, busque as informações úteis e não excesso de informações. Né? Úteis e confiáveis. Ter momentos de análise, não só reagir, orar, refletir, organizar e definir com clareza. Por exemplo, Daniel viveu em um ambiente sob pressão, instabilidade política, mudanças de poder, mas ele não perdeu a sua mentalidade. Ele manteve o discernimento, ele manteve o seu posicionamento, ele manteve sabedoria. Já quem que é Daniel? Tá lá na Bíblia. Vai lá na Bíblia. Ele foi uma pessoa extremamente importante que trabalhou sobre pressão, né? Então, quem protege a mente consegue proteger a sua direção. Põe isso na sua cabeça. Quinto passo, para finalizarmos. Proteja a legalidade e a reputação da sua empresa. Em tempos de crise, muita gente começa a procurar atalhos, sabe? Jeitinho. Aí aparecem as propostas erradas, as improvisações perigosas, decisões ali sem um contrato, os acordos mal feitos, as misturas financeiras, a falta de organização fiscal. Aquela ideia assim, tipo, depois eu resolvo.
sabe? Só que em momentos de crise, um erro jurídico, fiscal e contratual pode destruir o que a economia ainda não destruiu. Então, organize a documentação, revise contratos, acompanhe impostos, separe finanças pessoais das finanças da empresa. Tenha controle do que entra e sai. Já dizia meu avô, né? O olho do dono engorda o boi. Põe isso na sua cabeça. Porque empresa forte não é só a empresa que vende. Empresa forte é a empresa que consegue sustentar o crescimento com uma estrutura correta. E aqui entra uma chave muito profunda que eu falo lá no método ET, Empreendendo em Terras Estrangeiras. Vai lá no Jacques Silveira, que você vai ver. Mentalidade, princípio, conhecimento, comunicação, legalidade, propósito. Não são só palavras bonitas, são colunas, são bases, são proteções. Por quê? Quando o empresário tem mentalidade, ele não entra em pânico. Quando ele tem princípios, ele não negocia valores no desespero. Quando ele tem o conhecimento, ele entende o cenário, tá? Quando ele tem comunicação, ele fortalece relacionamento. Quando ele sabe o poder da legalidade, ele protege a sua estrutura. E quando ele entende qual é o propósito, ele vai fluir de uma forma melhor em momentos de crise. É uma questão de estrutura interna como pessoa e interna como empresa. É uma questão de governo das suas emoções e das suas finanças. É uma questão de visão. Agora eu quero resumir isso de uma forma simples para você levar hoje com você. Os 5 passos. Os 5 passos que nós falamos no dia de hoje. Proteger o caixa. Proteger o relacionamento com o seu cliente. Proteger a sua operação. Proteger a sua mente. Proteger a legalidade e a reputação da sua empresa. Se você fizer isso, sua empresa não vai ficar imune a toda a crise, tá? Mas ela vai ficar muito mais preparada para atravessar a crise. E isso já muda muita coisa. Porque o objetivo do empresário maduro não é fingir que a crise não existe. O objetivo do empresário maduro é atravessar a crise sem perder a direção. Eu vou repetir para fechar isso assim e você guardar no seu coração e na sua mente. A empresa forte não é a que nunca enfrenta crises. Empresa forte é a que atravessa a crise sem perder a direção, tá bom? E amanhã nós vamos fechar essa série com um tema extremamente forte e importante. Nós vamos falar sobre empresas que crescem durante a crise. Sim, dá para crescer, gente. Porque enquanto muita gente está apenas tentando sobreviver, algumas empresas estão se reposicionando. Algumas empresas estão expandindo. Algumas empresas estão aproveitando as oportunidades que só aparecem em tempos difíceis. E amanhã eu vou te mostrar como isso acontece, o porquê que isso acontece. Qual é a mentalidade dessas empresas, qual é a diferença delas e o que você pode aprender com isso, tá bom? Então presta atenção, não perca o episódio de amanhã, porque o episódio de amanhã vai fechar essa semana com chave de ouro. Não deixa de assistir. E se esse conteúdo faz sentido para você, segue o perfil, compartilha esse vídeo com outro empresário, com outro imigrante, com alguém que precise aprender a proteger o que está construindo e comente aqui embaixo. Quem se prepara não desaba com facilidade. Quem se prepara não desaba com facilidade. Tenha um excelente dia e amanhã, às 7h45 da manhã, diretamente da Europa, nós nos encontraremos novamente aqui no programa Café com Negócios,